continuidade à Conferência Virtual Norte e vamos dar prosseguimento com a mesa redonda, número 2, com rumos da pesquisa agropecuária no desenvolvimento sustentável do país. O papel da Embrapa, pública, democrática e inclusiva. Aproveitar para chamar os colegas Tatiana Deane Sá, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, que vai fazer a primeira apresentação para enriquecer o nosso debate. Vai ter 15 minutos para fazer a apresentação, Tatiana, e depois nós vamos ter a participação do Idésio Luiz Frank, da Embrapa Acre, que também fará a sua apresentação com uma duração de 15 minutos. Né? Depois disso, nós teremos espaço para perguntas e debates. Então, as perguntas podem ser encaminhadas durante as falas pelo Facebook, pelo bate-papo do Facebook, e depois elas serão incluídas nesse nosso debate, tá bom? Na parte da manhã, a gente teve sucesso na conferência, e agora na parte da tarde a gente deseja o mesmo sucesso para a continuidade da conferência, e desejo a Tatiana e o Idésio boas apresentações, e ficaremos aqui na moderação à disposição. Boa tarde. Você. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito a oportunidade de poder participar nessa mesa sobre um tema tão relevante num momento que demanda muita atenção e ação, né? E assim tenho o dever e o Simpaf parabenizo por essa iniciativa, né? Entre os colegas da Embrapa que estão assistindo, poucos estão na minha condição de ter vivenciado um momento que eu chamo ASDS, antes e depois do Simpaf. E assim, eu tenho o dever de sempre valorizar o Simpaf e contribuir no que eu puder. Como a minha linha de tempo na Embrapa é longa, até anterior à sua fundação, eu optei por abordar o tema da instituição da pesquisa agropecuária da região norte na perspectiva de sua evolução temporal, considerando os atributos enunciados na perspectiva de sua evolução temporal. O tema que foi dado para nós, o tema da instituição pública, democrática e inclusiva, e eu incluí mais uma, que é a preocupação com a sustentabilidade. E aí, vocês estão vendo um slide, né, que está sendo apresentado, onde nós temos justamente uma tabela onde eu dividi em seis períodos, a primeira, em 6 períodos, períodos cuja definição temporal não é precisa, mas são períodos que têm algumas características bastante diferenciadas, e eu vou analisar um pouco de cada período desse em relação a aspectos relacionados justamente à Embrapa como pública, democrática, inclusiva e preocupada com a sustentabilidade. Então, essas interrogações eu peço justamente que nós damos a liberdade justamente de, a partir dessa linha de tempo, esses 6 momentos, nós pudemos começar em conjunto a viagem, e eu peço atenção e gravem essa figura para ao longo da minha exposição, nós nos imaginarmos que estamos passando por esses vários momentos. Então, o primeiro momento seria da fundação do IAN, do Instituto Agronômico do Norte, que foi a primeira instituição de pesquisa agrícola com caráter regional, a região norte, né? Até a fundação da Embrapa, depois da fundação da Embrapa, até a redemocratização, que eu coloquei a data da Constituinte, embora ela já viesse um pouco antes, né? Da redemocratização até um período em que começaram a vir demandas sobre a questão da sustentabilidade para a Embrapa como instituição de pesquisa, que começou antes de 2000, mas 2000 é um marco importante justamente dos objetivos do milênio, e a partir daí nós temos dessas demandas até o golpe jurídico parlamentar e midiático de 2016, depois do golpe até o presente,
e nós temos a questão dos cenários. Nós vamos olhar aspectos relacionados à fonte de recursos, à origem das demandas de pesquisa, público-alvo da pesquisa, o pessoal, as instituições envolvidas nessas pesquisas e a preocupação com a sustentabilidade, dentre outros. Podemos continuar, pode retirar aí, que eu vou começar com vocês essa viagem. Tá? A primeira fase, né, do IAN, o IAN foi criado em 1939 com caráter regional. Ele cobria praticamente todos os estados da Amazônia e ia até o Maranhão, ia até a fronteira com o Piauí, ele ainda tinha jurisdição. Né? Ele foi criado no início do Estado Novo, do Getúlio Vargas, no período ditatorial, o período foi de 37 a 46, ele foi criado em 39, começou a funcionar em 41, para viabilizar o cultivo da seringueira e outras matérias-primas de terra firme no momento de guerra, onde os seringais da Ásia tinham sido ocupados e havia necessidade de produção de borracha para as tropas, enfim, para a movimentação. O Instituto contava com um forte financiamento do governo Vargas, mas também com o apoio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, desde 1940, cuja política externa na América Latina visava consolidar uma hegemonia da América Latina. Né? E assim começou dessa forma a nossa história amazônica. Não havia uma explicitação quanto ao destinatário das pesquisas naquele momento, mas a maioria dos temas que se relacionavam a empreendimentos agrícolas de grande porte, plantio de seringueira, as várzeas para plantio de arroz, a criação de búfalo, embora houvesse várias outras temáticas que poderiam ser encaradas como apropriadas também para a agricultura familiar. Embora não houvesse a preocupação explícita com a questão ambiental, ecológica, de sustentabilidade, várias pesquisas realizadas naquela época foram pioneiras, como a do Harold Fiore, de Várzeas, e de vários botânicos que foram precursores da questão das florestas. Com a implementação das políticas voltadas ao... Como esse período é longo, né, de 39 até a redemocratização, né? A fundação da Embrapa, em 73, nós temos, nesse mesmo período, já nos anos 50, o começo da implantação de políticas voltadas à ocupação e desenvolvimento da Amazônia, a partir da criação da Superintendência Especial de Valorização Econômica da Amazônia, SPEV, em 53, e depois foi substituída em 66 pela SUDAM, que começou com vários projetos voltados para a ocupação da Amazônia e demandando à instituição de pesquisa que ela trabalhasse assim, encomenda de pesquisas para a instituição com financiamento para isso. Sendo que, principalmente depois do golpe militar, um pouco antes e depois, principalmente depois, nos anos 70, começou um forte financiamento para zonamentos pedoclimáticos apenas, de aptidão para a produção, sem preocupação ambiental. Né? E nesses zoneamentos eram financiados pela SUDAM, e a SUDAM financiava as pesquisas que interessavam para a aplicação do zoneamento. O que não interessava não era financiado. Né? E a Embrapa, aí a pesquisa, nesse momento, era a pesquisa de laboratórios e estações experimentais, não existia nada que fosse participativo ou em área de produtor. Né? Aí nós entramos na fase da Embrapa. Aí, em 73, a criação da Embrapa, a extinção do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária, o DNPE, e aí, o financiamento da Embrapa veio muito via empréstimo junto a fundos internacionais, Banco Mundial, BID, que implantou a empresa e foi o forte da capacitação das pessoas naquele momento. Eu sou fruto dessa capacitação. Né? No início da Embrapa, vale a pena salientar, está narrado no livro do Ineu Cabral, O Sol da Manhã, houve uma ameaça muito grande à soberania da instituição através do Plant Breeding Institute, que quis se apoderar, quis acabar com a Embrapa,
com pessoas bastante influentes no governo militar, queria acabar com a Embrapa e implantar um braço desse Plant Breeding Institute aqui no Brasil, substituindo a Embrapa. E houve uma reação forte da diretoria da Embrapa e do resto dos ministérios, inclusive da Agricultura. Eu acho prestar atenção nisso daí, porque, naquele momento, essa investida teve essa reação. É importante a gente analisar agora, né? A partir daí, houve um desincentivo para que, quando a Embrapa foi criada, teve um desincentivo para que nós procurássemos, por exemplo, CNPq, bolsas. Eu era bolsista do CNPq, quando entrei pela Embrapa, fui tentar, disse, não, a Embrapa é autossuficiente, não precisa do CNPq. Havia uma falta de espaço para algumas linhas de pesquisa. Em 1980, mais ou menos, eu fui tentar fazer alguma coisa em agricultura alternativa e a resposta disse que não, a empresa não comportava esse tipo de tema, né? São duas questões que eu posso... Ninguém me contou, aconteceu comigo. Nessa fase, começaram a aparecer as outras unidades, onde existiam unidades experimentais na região, começaram a criar figura, né? Em 1974, logo, o EPA de Manaus, o Centro de Seringueira foram criados, as outras unidades nos outros estados também, nessa fase, Acre 76, Amapá 80, Rondônia 75, Roraima 80, e nessa fase, em 1980, houve uma ingerência na sede da Embrapa muito forte do Serviço de Informação, com a presença de um militar na sede da Embrapa, isso narrado também no livro do Dr. Irineu, com interferência nas contratações, na liberação para pós-graduação no exterior, na questão de seleção de projetos e tudo. De 74 a 76, a Embrapa optou, como ela estava se equipando, ainda não tinha muitos resultados, ela optou pela construção de pacotes tecnológicos em todas as unidades que já estavam criadas. Então, nesse período, houve um período que, em vez de jogar muito esforço para algum tipo de pesquisa, houve um esforço para organizar conhecimento, para repassar para os produtores, como esperando o momento mais adequado de um avanço, inclusive esperando as pessoas que estavam vindo de pós-graduação. Só para ter uma ideia, até 79, ela lançou 700 pacotes a nível nacional. Nessa fase, começaram muitas atividades em torno das rodovias que estavam sendo construídas na região, né? Então, nós temos aqui várias, a Transamazônica, os outros estados também. A incorporação da pesquisa florestal em 1978 é um marco muito importante, né? Ela vem do PRODEPEF, num projeto com o BRA 45, um Programa de Desenvolvimento Florestal IBDF-FAO, e muda, na realidade, a estrutura da pesquisa, vários aspectos ligados à pesquisa na Amazônia vêm a ser enriquecido para esse acréscimo, né? A questão da cooperação internacional já começava a trazer algumas questões ambientais, projetos principalmente no CEPATU e Manaus, no centro de Manaus, da Amazônia Ocidental atualmente, e começou a entrar a agricultura familiar na pauta das discussões e projetos nas instituições, sendo que o CEPATU já, em 1986, criou um grupo para a agricultura familiar alternativa. Aí nós entramos no terceiro período, já com a redemocratização do país e o surgimento de demandas voltadas à sustentabilidade. A organização da sociedade civil, após a Constituinte, né, nesse período, foi sendo retomada, construindo pautas de reivindicação, inclusive de pesquisa, surgimento e recrudescimento das organizações não governamentais, das ONGs, a criação do Simparf em 1989, mudando a relação dos empregados em relação à empresa, né? Os planos diretores da Embrapa começaram, o primeiro de 90 a 94 e assim por diante. O primeiro programa voltado à agricultura familiar na gestão do Murilo Flores, que foi de 90 a 95. Projetos voltados à sustentabilidade ambiental e social começaram a aparecer, né? Em 1989, todas as unidades da Amazônia, uma ação
digamos, um tanto demagógica, foram transformadas em centros de pesquisa agroflorestal para dar um ar de sustentabilidade, né? E nós passamos para o quarto período, né, que seria o do surgimento das demandas de sustentabilidade até o golpe jurídico, né, parlamentar e midiático, que cobrindo 16 anos. Né? Nessa fase, nós temos uma fase com bastante recursos de programas voltados à Amazônia para atender políticas públicas. Um grande diferencial foi o PAC, que o presidente Lula ofereceu à Embrapa, que, particularmente nas unidades da Amazônia, garantiu a revitalização das estruturas e equipes, a criação também da Embrapa em Tocantins, a integração das unidades da região. Houve vários esforços da integração das unidades da região para atender políticas públicas voltadas à região, para atender o Plano Amazônia Sustentável, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, a Operação Arco Verde. Um esforço bastante grande de participação em zoneamentos, mas desta feita em zoneamentos ecológico-econômicos, onde, para além da produção, havia uma preocupação. Né? Em 2003, o macroprograma 6 voltado à agricultura familiar, com aspecto inclusivo, né? Uma intensa participação na formulação e implementação de políticas públicas de vários cunhos. Né? 2006, o marco referencial de agroecologia, a contratação de pesquisadores em agroecologia, o tema da agroecologia foi exercitado nas unidades da região, a contratação de equipes de agricultura familiar e pela primeira vez, de uma forma mais organizada, perfis na área social, em várias unidades. Né? Também começaram a surgir oportunidades de recursos do BNDES como um aceno. Aí nós temos o quinto bloco, né, que já na época do golpe jurídico parlamentar até os nossos dias, um período curto de 4 anos, mas de memória bastante complexa, né, onde houve uma extinção, ainda no governo Temer, do MDA, a transformação do MDS, o desmantelamento de políticas voltadas à Amazônia, tanto o Plano Amazônia Sustentável, PPCDAM, a política de meio ambiente, agricultura familiar, segurança alimentar. A agricultura familiar passou para o mapa, com uma lógica de produção nos moldes do agronegócio, mudando totalmente essa lógica da agricultura familiar. Houve uma consideração da questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que tinham sido lançados em 2015, uma avaliação feita e que foi reportada no relatório Luz da Agenda 2030, agora, dia 31 de julho, mostra a situação crítica de não atingimento das metas pelo Brasil e, particularmente, nas regiões Norte e Nordeste. Uma oportunidade, ainda temos a oportunidade do Fundo Amazônia, os que estão financiados, né, mas é uma situação bastante crítica. Especulações sobre a criação de novas instituições de inovação, em desrespeito às instituições existentes na região. Existem iniciativas que estão alegando a ineficiência das instituições regionais, tanto a nossa como outras instituições, e estão propondo instituições como soluções bastante apropriadas para abordar a questão da bioeconomia, que vem sendo tratada quase como uma panaceia. Chegamos para a questão 6, que são os cenários futuros, onde a gente tem, além das constatações, algumas ideias para o futuro, né? Onde nós teríamos, primeiro, a questão da continuidade das restrições orçamentárias, ameaças contínuas de privatização de várias formas, a restrição a segmentos de PDI relacionados à sustentabilidade ambiental e social, pois vai de encontro aos interesses que estão sendo expressos pelo ministro do Meio Ambiente, pela presidência e outros segmentos. A incerteza quanto ao acesso de recursos, da continuidade de acesso de recursos do Fundo Amazônia e BNDES, a dificuldade de acesso de algumas fontes de financiamento pela natureza jurídica da empresa, aparecem ofertas de oportunidade de parcerias com elementos questionáveis, quer dizer, na ausência de outros recursos, nós estamos sendo
procurados por grupos que estão implantando projetos que nós não temos clareza sobre quem está financiando, quais os objetivos, e que, de uma certa forma, sabendo que nós estamos numa situação de dificuldade de recurso, aparece como uma solução para nós podermos ter uma forma de trabalhar, exercitar nossas atividades. Isso daí é um ponto extremamente relevante nesse momento, que eu acho que nós temos que estar bastante alerta. Fortalecimento das especulações sobre a criação de novas instituições de inovação via bioeconomia que persiste, as implicações relacionadas à natureza da crise sem precedentes que assola o país, ou seja, duas questões fortes: a negação da ciência e o assalto à soberania nacional. E aí eu retomo aquela questão no início da Embrapa, em que houve uma ameaça por uma instituição norte-americana e que houve uma reação a nível do governo, de ministérios do governo e da própria direção da empresa, e que agora nós não sabemos se isso aconteceria. Ao contrário, quer dizer, há um estímulo do governo nessa linha, de negação da ciência e assalto à soberania nacional. A insustentabilidade da manutenção das bases físicas perante todo esse quadro, risco de fusões e extinções de unidades que nos preocupa a cada momento, a questão da manutenção, motivação e atração de pessoal. E aí, com isso, nós temos a necessidade de uma ampliação de parcerias para ações inter e transdisciplinares para fazer face às demandas de PDI relacionadas a uma situação que a cada vez fica mais clara e presente. Estão sendo chamados de eventos singulares, que podem ser epidemias, pandemias, eventos climáticos extremos, mudanças de clima, guerras e golpes de Estado que mudam rapidamente o quadro e exigem ações imediatas, justamente onde a pesquisa é um braço forte nesse momento, né? A participação, um dos pontos que vai ser importante no futuro, vai ser a nossa participação em plataformas voltadas ao desenvolvimento territorial. Um exemplo disso é a plataforma emergencial do campo, das florestas e das águas, em defesa da vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia do coronavírus, que o MST, CUT, CONTAG, ANA, CPT, FAS e outros lançaram, né? E também nós temos que estar bastante alertas quanto a novas formas de realização de ações de PDI, tanto em termos de o modo presencial, não presencial, eletrônico, mas também alguns nichos que nós temos trabalhado pouco, ou temos trabalhado, às vezes, numa versão equivocada, e que nós podemos trazer para uma construção inclusiva, né? Então, a partir daí, aquela imagem que eu coloquei no início, nós vamos ver que a Embrapa continua pública esse tempo todo, até o momento, até o presente. Mas, nesses cenários, a gente está com uma interrogação se ela vai continuar pública. E que grau de pública ela vai estar? Ela vai estar uma pública integral ou uma pública com todos esses riscos, como esses assédios que a gente está conseguindo ter, né? Na questão democrática, nós vamos ver que, ao longo do tempo, ela atravessou, já está o terceiro período não democrático, que se nós considerarmos o tempo do Ian, que foi na ditadura do Vargas, depois a militar e agora, nós vemos que ela tem momentos mais ou menos democráticos, né? A mesma coisa em relação à inclusiva. A gente viu um crescendo do aparecimento da agricultura familiar como um ator importante na nossa programação e que simplesmente está se esvaindo. Ou seja, eu coloquei essas interrogações para a gente justamente imaginar que são coisas que não são integrais, né? E, por último, a questão da preocupação com a sustentabilidade, nós vemos que, desde o início, mesmo sem a denominação de sustentabilidade, questão ambiental, ecológica, houve uma contribuição da instituição. E, ao longo do tempo, ela tem reagido em vários sentidos. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que buscar forças de, aproveitando essas brechas que existem, nós incentivarmos justamente as equipes que estão dispostas a entrar
nessa construção coletiva rumo a uma Embrapa que seja realmente pública, democrática, inclusiva e com forte preocupação com a sustentabilidade. Obrigada. Ana, muito obrigado. Realmente o seu tema traz enriquecimento para a discussão, coloca elementos históricos importantes para a nossa discussão sobre o tema central aqui dessa mesa. E eu queria te agradecer em nome do Simpaf e chamar o Idésio Franck para fazer a sua exposição. Idésio, é com você. Ok. Boa tarde a todos e a todas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Embrapa e de outras instituições de pesquisa que acompanham o nosso trabalho, aos companheiros do Simpaf pela excelente iniciativa de realizar essa conferência virtual, essa live, nesse momento crucial em que a gente corre um sério risco, digamos assim, né? Então, vamos passar para a apresentação? Isso, podemos passar. Isso, muito bem. Então, companheiros, dentro dessa perspectiva, nos foi pedido que colocássemos os rumos da pesquisa agropecuária no desenvolvimento sustentável do país, né? Então, o papel da Embrapa, né, como empresa pública, democrática e inclusiva. A Tatiana colocou um viés interessante, fazendo um contraponto da Embrapa, principalmente na região norte, né, na Amazônia, e nós vamos dar um viés aqui um pouco mais relacionado à importância da Embrapa e do papel da pesquisa no desenvolvimento do país, ou seja, na geração de riqueza, de oportunidades, e a importância disso para toda a sociedade brasileira. Pode passar. Muito bem. Então, começando, o que é que existe quando a gente coloca que a ciência faz muito pelo Brasil, mas quanto o Brasil faz por ela, né? Então, essa é uma afirmação da nossa companheira Renata Vilela, jornalista. Então, que a ampliação dos investimentos em ciência e tecnologia são centrais enquanto estratégia econômica, né? Para o desenvolvimento, né? E assim as nações socialmente equilibradas oferecem essa contribuição substancial ao desenvolvimento, à sociedade, à sua sociedade e à sua cultura, né? Então, e por que investir em ciência e tecnologia? Existe uma forte correlação entre a fração do produto interno bruto investido em ciência e tecnologia em um país e o seu desenvolvimento, né? Então, isso já foi alertado por vários especialistas, e nesse sentido eu coloco essas duas frases para começar colocando da importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de qualquer país. Podemos avançar? Pois sim, então se o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, isso se deu essencialmente e fundamentalmente por causa da pesquisa e inovação tecnológica, associado, lógico, a outras políticas de crédito, infraestrutura, etc., mas nada disso seria possível sem a pesquisa e a inovação tecnológica. Podemos passar. Muito bem, esse aqui é um quadro que eu gostaria de alertar vocês sobre os investimentos da pesquisa nos países. Eu peguei esse quadro aqui porque ele é de 2003, 2004, mas ele retrata, na média, o que ocorre nesses países até os dias de hoje. Eu tenho aqui uma série de países que a quantidade de investimento do seu PIB em ciência e tecnologia. Então, a maioria dos países desenvolvidos, eles investem entre 1,5% e 4% do PIB
na geração de ciência e tecnologia, né, para o desenvolvimento do país. E nós temos aqui, por exemplo, em 2003, o Brasil, em 2004, o Brasil tinha pouco mais de 0,9% do seu PIB investido em ciência, tecnologia e inovação, né? Então, você vê, quando a gente vê a Suécia, Finlândia, Japão, Estados Unidos, né, Coreia, e aqui não está incluído porque era 2003, mas a China está aí em terceiro lugar, hoje, como um país de frente na questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia, principalmente na aplicação de recursos, a gente vê que a importância, não existe desenvolvimento sem um investimento maciço em ciência, tecnologia e inovação. Podemos passar? Então, aqui só para colocar do Brasil, de 2000 também, do ano 2000 a 2017, né, o dispêndio total de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Isso aí inclui recursos públicos e privados, né? Então, você vê que no governo Fernando Henrique Cardoso e até no começo do governo Lula, quando acendeu uma luz vermelha, que as instituições de pesquisa, os cientistas colocaram para o governo, principalmente, governo democrático e popular, da importância de se aumentar os recursos em ciência e tecnologia. Então, começou, a partir de 2004, gradativamente, a haver uma ascensão da aplicação desses recursos em ciência e tecnologia. Em 2015, houve esse ápice, quer dizer, o auge, e nós atingimos 1,34%. Né? Essa era uma escala sustentável, da qual a gente, num período de 15 a 20 anos, talvez chegássemos a um índice parecido com o percentual investido em relação ao PIB dos países desenvolvidos. Então, é lógico que nós somos um país relativamente pobre com relação a vários países desenvolvidos, mas a gente gradativamente subindo essa escala de investimento em ciência e tecnologia, e em 2015, com o golpe midiático, jurídico e parlamentar, como foi colocado aqui por todos, Deus da parte da manhã, nós vimos uma curva descendente na aplicação desses recursos. Pode passar. Passar a próxima tela. Aí, só para colocar, que são investimentos... volta um pouquinho. Volta a próxima tela. Só para colocar um pouquinho aqui os investimentos do governo federal. Só do governo federal em pesquisa e desenvolvimento atingiu o auge também em 2013, 2015, nesse período. Né? Então, foi você vê que nos governos democráticos e populares nós tivemos uma ascensão sustentada. Exatamente no período onde começou a ser engendrado o golpe, nós começamos a ver um descenso na aplicação desses investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso quer dizer, quanto os números, quando a gente às vezes discute, etc., com os nossos colegas, nós discutimos os números, os dados, né? E sentimos na pele o que acontece em cada unidade da Embrapa, por exemplo, e vimos o que acontece nas universidades e outros centros de pesquisa com relação à queda no investimento gradativo no desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. Pode passar. Então, só para colocar aí, eu ia colocar o número de pesquisadores envolvidos, número de professores, etc., mas só coloquei aqui só um dado que se mede em ciência e tecnologia, que é a produção científica. Vocês podem ver que a produção científica brasileira, em termos de artigos, que é uma das mensuráveis que a gente utiliza para avaliar como está investindo o país em ciência e tecnologia. Então, nós estávamos subindo, né? E agora, talvez, vamos manter ou ter uma queda em função exatamente da queda dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, o que é um problema para o futuro do Brasil, para o seu desenvolvimento. Podem passar. Muito bem. Então, quem é a Embrapa? Então, a Embrapa, a estrutura da Embrapa e seu modelo institucional, né, a gente sabe que, discutindo com vários pesquisadores a nível internacional, ela causa inveja e surpresa em vários países, como nós tivemos a capacidade de criar uma empresa, né, na área de agricultura tropical, que uma das maiores empresas, né, de pesquisa agropecuária na área tropical do mundo.
Então, ela é responsável também pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária do país, né? E uma das principais responsáveis pela evolução das inovações tecnológicas no campo e pelo aumento da produtividade, né, da agropecuária, e da produtividade e produção agrícola na geração de riquezas para o Brasil, né? Podem passar? Muito bem. Aqui nós podemos ver que os motivos por que os governos devem investir em ciência e tecnologia, né, e prover tecnologia e soluções inovadoras. Então, os estudos evidenciam que, na área de ciência e tecnologia, em P&D da agricultura, que o modelo neoliberal não consegue responder às necessidades da agricultura, principalmente em países em desenvolvimento, né? Então, o governo ele tem que intervir com ciência e tecnologia, com investimento pesado, porque é tipo, como a gente fala em economia, uma falha de mercado. E a tal da mão invisível de mercado, obviamente, não funciona adequadamente nessas questões como em outras, mas principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento, né? E a iniciativa privada é óbvio que não investe quanto deveria. E também a gente, para impedir a competição predatória de empresas transnacionais, né, equilibrar o mercado no fornecimento de insumos, etc., na geração de conhecimentos, e isso ajuda a aumentar a competitividade da agricultura, né? Então, com essa intervenção, digamos assim, em pesquisas e tecnologia, pode haver também um aumento na distribuição de renda, né? Podemos passar para a próxima? Então, isso ajuda também a preservar o meio ambiente, né? A ciência e tecnologia pode ajudar, né, dependendo do modelo que adotamos, a melhorar a saúde das populações através de alimentos mais saudáveis, e eles geram retornos sociais e econômicos muito elevados. Isso são observados em todos os países em desenvolvimento quando se eleva o investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, elevando a produtividade e a produção também. Então, o balanço social da Embrapa tem demonstrado isso, né? Para cada real aplicado, a gente retorna aí, dependendo do ano, mas entre 1 e 15 reais, entre 10 e 15 reais para a sociedade brasileira. Isso numa conta em que não envolve nem todas as tecnologias, né? E todos os serviços. Então, só uma série de tecnologias e serviços são colocados lá, e só ali, não envolvendo tudo, as tecnologias e soluções disponibilizadas pela Embrapa, nós já temos um retorno entre 10 e 15 reais todo ano, varia nesse meio, segundo o próprio balanço da Embrapa. Contribui também para a segurança alimentar e nutricional, né? E podemos, como disse a Tatiana, cooperar para o uso e conservação sustentável dos recursos naturais, né? Somente a tecnologia e o conhecimento pode prover isso, né? Então, a empresa pode contribuir assim para um desenvolvimento sustentável no nosso país, que é uma operação que todos nós buscamos, a Organização das Nações Unidas. Por isso, é uma questão lógica e estratégica do país investir em pesquisa agrícola, né? Podemos passar? Muito bem. Então, nós podemos verificar, nesse slide aqui, quais são os desafios da Embrapa. Nós temos que criar soluções tecnológicas que diminuam o uso de agroquímicos, principalmente agrotóxicos, né? Mas também de adubos, etc. Temos o exemplo daí da diminuição do uso de nitrogênio, feito com pesquisa básica pela doutora Joana Doberheim, né, de feliz memória. Incrementamos a pesquisa e desenvolvimento também na área de conservação e uso sustentável do solo e da água, e podemos aumentar ainda mais. Esse é um desafio que nós temos para o futuro da nossa pesquisa, né? E aumentar a produção de tecnologias também para a agricultura familiar, como colocou a Tatiana. Nós somos responsáveis por 38% do PIB agrícola do Brasil, a agricultura familiar. Então, é um segmento que nós temos que chegar com um pouco mais de carinho, digamos assim, porque aproximadamente 70% dos produtos da alimentação básica do Brasil são provenientes da agricultura familiar. E nós verificamos agora, na pandemia, por exemplo, a importância que teve, né, a agricultura familiar no suprimento, nesses momentos, digamos, de crise, né, para alimentar a população brasileira.
Então, temos também que melhorar a utilização sustentável da biodiversidade brasileira, como disse o Nilson pela manhã, né, do Museu Emílio Gueldi, porque nós ainda conhecemos pouco a nossa biodiversidade. Então, e, acima de tudo, valorizar os trabalhadores, porque são eles os principais responsáveis pela existência da empresa. Sem os trabalhadores da Embrapa, nós não iríamos a lugar nenhum. Nós sempre colocamos isso quando eu era presidente, quando eu era diretor de Ciência e Tecnologia do Simpaf, em Brasília. Toda reunião que a gente tinha com o presidente, eu fazia questão de mencionar, de colocar essa observação. Porque é uma observação tão simples, mas que parece que as pessoas não se ligam, né? Quem é que faz a Embrapa? Quem é que gera a tecnologia, se não os seus trabalhadores? Então, precisamos, lógico, valorizar os trabalhadores, que eles são a principal riqueza da nossa Embrapa. Pode passar. Pode passar. Isso aí eu já coloquei. Então, pelo papel preponderante na revolução da agricultura do país, podemos dizer que a Embrapa, e junto com outras empresas públicas, como universidade, institutos de pesquisa ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, principalmente, e todas as empresas do aparato educacional brasileiro ligadas à agricultura, o sistema público, né, de pesquisa de ciência e tecnologia na área da agropecuária teve um papel preponderante todos na evolução da agricultura brasileira. Temos vários avanços que precisamos ter, mas a nossa empresa, enquanto empresa pública, conseguiu chegar onde chegar e poderemos evoluir muito mais. Então, ela deve estar a serviço do povo brasileiro, empresa pública e a serviço do povo brasileiro. Pode passar. Então é isso, muito obrigado, agradecer pelo convite aí do Simpaf e dizer que nós estamos aí na luta pela nossa Embrapa pública, democrática e inclusiva, parabenizar o Simpaf Nacional pela iniciativa e que temos que nos articular junto com outras instituições para superar esse momento. E já coloquei aqui também que o momento exige união, ação e resistência, que é o nosso slogan para a nossa próxima campanha do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021. Muito obrigado. Oi, Désio. Muito obrigado por tua apresentação. Excelente, também trazendo novos elementos importantes para essa discussão. Nós teremos agora a parte relativa às perguntas. A gente vai ter agora o debate com as perguntas enviadas através do chat do Facebook, e eu vou fazer digamos assim, vou fazer blocos de perguntas aqui, e para a gente aproveitar da melhor forma. Já quero agradecer a todos aqueles que enviaram as perguntas, estão realmente excelentes. Eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de debate. Primeiramente, o colega Maurício Castelo Branco avalia como muito interessante o histórico e revelador o registro que a Tatiana fez sobre o tratamento dispensável à época a agricultura alternativa, tá? Ele não traz uma pergunta, mas ele traz essa afirmação, né, ressaltando essa importância. A Márcia Braga traz a seguinte colocação e pergunta, né? Como que vocês avaliam a situação atual da Embrapa, corte orçamentário, não recomposição de quadros e muitas reformulações, né? Eu agrego a essa pergunta da Márcia a questão da grande mobilidade de saída, de fuga de recursos humanos da nossa região norte, tá? A colega Kátia Braga traz a seguinte questão. O discurso de diversos profissionais da Embrapa é que tudo que fazemos atende à Agenda 2030.
Aí ela coloca para Tatiana, tá? Tatiana, qual o seu entendimento sobre isso? E a última questão desse bloco é sobre o tema da bioeconomia. Quer dizer, a bioeconomia tem sido tratada, inclusive por parte da Embrapa, como a grande solução para a Amazônia. É importante estarmos abertos para essas propostas que têm enfoque mais no econômico, deixando o ambiental e o social e o olhar para as populações tradicionais praticamente excluídos. Essa pergunta quem formulou foi a Selma. Tá bom? Então, eu queria que vocês respondessem, podem se dividir, caso alguma questão não tenha sido endereçada nominalmente para cada um, mas deixo vocês à vontade e depois volto com mais perguntas. Pelo que Tatiana, teu áudio está desativado. De volta, teimoso. Então, a segunda foi para mim, né? Eu poderia responder essa segunda e a terceira, e dessa você responde a primeira? Tá bom assim? Podemos. Tá. Então, Kátia, muito boa a sua pergunta para esclarecer sobre os ODS, né? Na realidade, eu acho que a Embrapa foi pioneira na relação dos ODS como instituição, né? E tem um esforço, a criação da rede ODS Embrapa, e eu acho que esse ano ela está dando uma sacudida nessa atividade, e uma das questões-chave, que inclusive estão sendo tratadas agora, é de como interligar fortemente essa questão dos ODS com a programação da pesquisa. Hoje, por exemplo, teve um webinar muito bom sobre a questão da comunicação dos ODS, ainda vão haver mais dois, um sobre pesquisa agora em novembro, né? Enfim, e algumas unidades estão com atividades fortes, porque a ideia é não considerar os ODS como um checklist que eu coloco esse projeto enquadra ou não enquadra. Nós temos que entender, inclusive, o quanto, não os ODS em si, mas dentro de cada ODS, as metas, como é que elas aderem a nossos mandatos, para nós podermos ver de que forma nós podemos cumprir, contribuir para o cumprimento dessas metas e contribuir para a avaliação através dos indicadores, né? Isso não tem sido feito a contento, justamente esse esforço desse ano. Eu acho que a gente começou com o esforço da elaboração dos e-books, que foi pioneiro e muito interessante, depois vamos ser claros, houve um certo incentivo das forças superiores de não trabalhar muito ativamente com os ODS, e principalmente a nível nacional, as unidades continuaram nas suas agendas, e agora existe um interesse institucional expresso nesse conjunto de webinars, uma ação da rede ODS Embrapa e das unidades, mas não apenas no cumprimento se esse projeto bate ou não bate com os ODS, mas mais numa compreensão mais visceral, metabólica da construção da pesquisa, da comunicação para o cumprimento. Efetivamente, não para nós marcarmos como cumprido, mas para o país cumprir as suas metas em relação aos ODS. Em relação à questão da bioeconomia, Selma, eu concordo plenamente com você que nós temos que ter muito cuidado nessa perspectiva, né? Eu acho que, inclusive na unidade onde eu trabalho, a gente está com um esforço bastante interessante de discutir no CPI, a partir da questão do que são o que é a bioeconomia, lato sensu, as várias formas de bioeconomia, como é que a gente se enquadraria e como seria esse tipo de bioeconomia com viés social que está muito mais ligado ao nosso mandato de unidades ecorregionais da Amazônia. Nesse sentido, inclusive, nós vamos ter uma live de ODS no mês de novembro, no dia 17 de novembro,
onde nós vamos fazer um recorte voltado à bioeconomia, justamente numa perspectiva de populações tradicionais, de povos indígenas, onde o colega Moacir Averroes Duarte vai participar, a Ana Euler do Amapá vai participar, nós vamos ter pessoas também ligadas ao colega da FASE, que congrega o conjunto de instituições, de organizações de produtoras, e vamos estar justamente pela nossa unidade, nosso chefe de pesquisa, levando o resultado do nosso estudo que está sendo feito no CTI, da compreensão de qual é o nosso papel relativo à bioeconomia, não apenas dessas agendas que estão vindo da sede, mas sim de uma reflexão muito mais profunda, onde nós temos esses elementos também na bioeconomia de raiz, né? Muito obrigado, Tatiana. Pode ir, Désio. Pois sim. Como a colega perguntou, nós sofremos uma crise muito grande na Embrapa com relação a recursos. Os pesquisadores, a pesquisa, os projetos sofrem muito. Nós, na região norte, digamos assim, na Amazônia, como a maioria dos pesquisadores sabem, inclusive o Haron, a Tatiana, nós estamos nos salvando com captação de recursos externos. Por exemplo, o recurso do Fundo da Amazônia, né, BNDES e Embrapa, e outros recursos. E a Embrapa tem sugerido constantemente, a diretoria da Embrapa, a todos os pesquisadores que trabalhem fortemente na realização de captação de recursos externos para a pesquisa, dado que nós estamos correndo o risco, como corremos o risco no ano passado, né, de não ter dinheiro nem para o pagamento da folha de pagamento, quer dizer, do salário dos trabalhadores. Isso é muito grave. Isso demonstra, na nossa visão, a falta de visão e a falta de preocupação e até de responsabilidade do governo federal, a falta de prioridade com a pesquisa agropecuária. Você vê que, como disse a Tatiana, nós tivemos nos últimos, do ano, principalmente de 2003, 2004 até 2015, nós tivemos o fortalecimento da maioria das ações da Embrapa, principalmente na estruturação de laboratórios, na garantia de recursos para realizar as pesquisas, né? Então, nós tínhamos recursos, digamos assim, a gente elaborava projetos dentro da orientação que tinha a nível nacional e conseguimos realizar pesquisas. Tu vê que nós não estamos mais conseguindo realizar as pesquisas que dependem de recursos do SEG, ou seja, dinheiro para custeio da pesquisa do governo federal. Então, isso tem preocupado muitos pesquisadores, que também não têm renovado, como foi colocado aqui, o quadro de pessoal, né? A diretoria sempre coloca já mais de 3 anos, inclusive a diretoria que passou da Embrapa, do compromisso do governo de abrir concursos públicos, né, para renovar os quadros das pessoas que se aposentam e para a realização dos trabalhos, principalmente na região norte, e nós não conseguimos isso. Temos colegas que vêm aqui, que passam 10 anos, 15 anos, 8 anos, que são de fora, que passam no concurso, e que aí, cumprido essa etapa, voltam para o seu local de origem, no sul, sudeste principalmente, e aí deixa a gente também desguarnecido, e não há essa recomposição de quadros também, né? Então, esse problema também que nós temos na região norte com relação à reestruturação do quadro para pesquisa. Então, tanto com relação à renovação do quadro de pesquisadores, como no quadro de apoio, que nós estamos vendo os serviços terceirizados e não temos nem grana para pagar ou para ter o número suficiente de trabalhadores terceirizados, por que não dizer precarizados, que fazem as atividades de apoio, que tem sido um problema também muito grave. Então, esperamos que a Embrapa reconstitua o quadro, a estrutura de trabalhadores, para que a gente possa realizar as pesquisas que são demandadas a contento, né? E que a gente consiga, minimamente, reconstituir o salário também dos trabalhadores. Há um discurso de que nós ganhamos muito na Embrapa. Isso foi, os trabalhadores têm que trabalhar e têm que ganhar bem, ou seja, no setor público ou no setor privado. É para isso que nós lutamos, porque é com o salário que nós trabalhamos, temos
digamos, um pagamento digno para a labuta nossa do dia a dia, né? Então, vamos ver também o que vai dar aí. A gente tem ouvido da Embrapa que ela está empenhada na reconstrução de quadros. Vamos ver agora no acordo coletivo a nova negociação, como vamos levar a questão dos salários, e estamos na luta, né? É isso. Deixa eu só um minutinho que eu... Oi. Ah, tá com o microfone aberto, né? Muito obrigado, Idésio. Vamos para mais um bloco aqui de perguntas. A próxima aqui, ela foi feita pela Keila Soares. E eu vou deixar aberto na vontade de vocês, Tatiana e Désio, para vocês... um começa discutindo, né, fazendo a sua exposição, e o outro pode complementar logo na seguida a pergunta dentro desse bloco, tá bom? Porque não está endereçada para nenhum dos dois, então dois podem contribuir. Bem, então a Keila Soares perguntou o seguinte: como se contrapor a essa política estatal que não valoriza ciência e tecnologia e inovação? Tá? Então, a primeira pergunta da Keila. O Iago, acredito que seja do Iago Vandelli. Que desenvolvimento queremos, que Embrapa queremos, que colabore com a construção do acesso à alimentação saudável para todos, com sistemas agroalimentares democráticos e sustentáveis, e com o manejo sustentável da biodiversidade em prol do bem comum de todas as existências? Tá? Então, meio um comentário, uma indagação provocativa para o debate. Para esse bloco, acho que podem ser essas, então, e depois eu retomo, dando continuidade. Pode ser Tatiana, depois Idésio. Pode ser. Então, a primeira, né, na realidade, algumas questões eu já adiantei, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente está vendo, acho que hoje de manhã ficou patente, os dois apresentadores tocaram nesse ponto, né? Que vários temas que estão aí em pauta, tem havido uma pequena reversão em relação aos absurdos propostos, quando existe uma reação. Então, eu acho que essa iniciativa da Visimpap, ela é muito adequada, né? Porque ela traz elementos aprofundados para essa reação. A gente estava sentindo falta, justamente, desses argumentos até para levar com uma institucionalidade de uma figura como o sindicato legitimada, interpretando através de dados, procurando de norte a sul. Eu sempre usava a questão de que a grande diferença entre o sindicato e a direção da instituição, eles devem, ambos, ao seu modo, lutar em favor da instituição, né? E do seu corpo de pessoas, né? Sendo que uma diferença de espaço de atuação, né? Então, você sempre colocava a figura de que a direção da empresa pode, considerando que o opositor é um homem, ela pode atacar da cintura para cima, né? Enquanto que o sindicato pode atacar da cintura até os pés, né? Porque ela não tem uma amarra uma relação com o Ministério, né? Com o governo, né? Eu acho que é isso. O Simpaf tem que ocupar o espaço e que é o diferencial dele da empresa, né? Isso numa situação em que a empresa está no caminho coerente. Se a empresa não estiver no caminho coerente, o papel do sindicato é amplificado. Eu acho que nós temos que abrir os espaços de exposição do que é a Embrapa e qual é o impacto da ausência da Embrapa, né? Por exemplo, a gente está vendo, eu tenho visto muita discussão sobre como é que o país entrou no mapa da fome, né? Então, o país entrou no mapa da fome porque todas as políticas que tiraram o país do mapa da fome, elas foram destruídas. A mesma coisa nós podemos pensar assim, como construir a Embrapa, retomar as políticas que
a estavam colocando no patamar de estar mais próxima, mais inclusiva, mais democrática e mais com perfil público. Né? A outra pergunta seria... eu não nem entendi. Seria muito em termos de como é que a gente pode contribuir para praticamente um mundo melhor, um desenvolvimento mais inclusivo. Eu acho que, assim, fazendo esse tipo de leitura e tentando aproveitar as brechas que se tem para isso, né? Ao longo da minha carreira, né, que é longa dentro da Embrapa, eu sempre, desde o início, tenho uma direção que eu estou aprofundando, né, nessa questão principalmente agroecológica. Como eu comentei, nos anos 80 eu estava preocupada com a agricultura de base alternativa, que era a base, né? E a resposta é sempre não, né? Então, o que é que eu tenho trabalhado? Isso funciona para a Tatiana pesquisadora, funcionou para a Tatiana chefe de unidade e diretora da Embrapa. Tem que procurar as brechas para a gente poder trabalhar. Por exemplo, nessa lógica que a gente conseguiu, entre 2005 e 2006, discutir a agroecologia na Embrapa, construir um marco referencial e toda uma agenda pactuada que foi cumprida, né? A gente detectando essas brechas e tentando ver qual a nossa real contribuição a uma sustentabilidade. Agora, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos agora, face a essa terminologia da bioeconomia, é nós desmistificarmos, vermos o que da bioeconomia é positivo para as populações locais, incentivar esse tipo de ação e entender os outros tipos de bioeconomia, em que medida elas podem ser revertidas, alteradas, ou qual o papel dela, com que segmento. Mas acho que nós temos que procurar esses espaços dioturnamente e não desistir. Ok. Interessante as colocações, Tatiana, que você colocou com relação isso varia de governo a governo com relação à visão de cada governo tem com relação, por exemplo, à pesquisa na área agropecuária, né? Então, cada governo tem a sua prioridade. Então, eu vou investir tal quantidade de recursos em tal finalidade. Eu vou atacar tal e tal problema. Então, essa é uma questão essencialmente política e de vontade e de visão política. O que eu quero atacar? Eu quero produzir uma agricultura mais ecológica, eu quero respeitar, digamos, eu quero aproveitar melhor a biodiversidade para gerar riqueza, eu quero incluir mais, gerar tecnologias que possam contribuir para melhorar a qualidade de vida da agricultura familiar, né? Então, isso são prioridades de governo. E quando nós colocamos aqui, independente do pensamento ideológico, ou que seja para pequeno, grande, médio, ou que seja para agricultura familiar, ou que seja para o agronegócio, nós temos que pensar que a Embrapa é uma empresa estratégica para todos, acima de tudo, porque no caminho que nós estamos indo, ela não vai ser estratégica nem para o grande, nem para o médio, nem para o pequeno, né? Muito menos para gerar tecnologias para um desenvolvimento sustentável, na sua acepção da palavra, na sua grande acepção. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Com relação mas isso trata-se também, por isso que eu coloquei na minha apresentação, um questionamento com relação qual a visão do Estado com relação à pesquisa e desenvolvimento. Se tem que haver mais Estado ou menos Estado, ou em que setores, ou em que ramos, ou em que áreas ela é mais importante para gerar tecnologia, por exemplo, e conhecimento para a área rural. Nós achamos que, e as evidências do nosso mundo indicam que o neoliberalismo é um desastre para a pesquisa agropecuária, porque eles querem tirar, digamos, recursos para a pesquisa agropecuária e querem deixar entrar as multinacionais. Ora, as multinacionais vão pegar um pequeno nicho de mercado, um pequeno número ou perfil de produtores que ela vai beneficiar em detrimento da maioria
digamos, da agricultura brasileira. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Por isso que nós defendemos uma Embrapa e uma pesquisa agropecuária dentro do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que engloba as universidades e outros institutos de pesquisa agropecuária, que ela seja pública, que haja investimento público, porque assim é que ocorre e ocorreu até em países desenvolvidos, sem o qual a agricultura desse país não tinha chegado onde chegaram. Essa questão de mais recurso público ou menos recurso público, mais iniciativa privada, menos iniciativa privada, nós não... Aí o cara pega um exemplo dos países da União Europeia ou um exemplo dos Estados Unidos, mesmo lá, cerca da metade dos recursos, às vezes até mais, são recursos públicos na pesquisa em países desenvolvidos. Quem dirá em países em desenvolvimento como o nosso, que sempre, se não for o Estado, é lógico que não é a iniciativa privada que vai entrar com recurso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Com relação às linhas de pesquisa que foram colocadas, a Tatiana disse muito bem, foram criadas nos governos passados linhas de pesquisa voltado mais editais, por exemplo, para a área de agricultura familiar, para a área de agroecologia, né? Então, foram sendo abertas novas perspectivas para que a gente conseguisse incluir mais, digamos assim, no amplo aspecto, né, incluir os vários atores, né, como eles não... Porque, às vezes, é como se diversos atores da agricultura brasileira fossem invisíveis, e eles não são invisíveis. E como foi colocado aqui, por exemplo, a agricultura familiar, né, que responde por boa parte da produção de alimentos da cesta básica do brasileiro. Então, nós temos que atuar nessa área também. É lógico que temos que atuar, a Embrapa atua, embora a gente pense que deva haver mais aplicação de recursos, né, nessa área. Então, nós temos que fortalecer os recursos para ciência e tecnologia e para a agropecuária, sem as quais nós não vamos avançar. E nessa questão da soberania alimentar, na questão do desenvolvimento sustentável, na questão de gerar tecnologias e conhecimentos para a maioria do conjunto da agricultura brasileira, o melhor modelo, com certeza, é o modelo de uma empresa ou de empresas ou de instituições públicas, porque não é a iniciativa privada definitivamente que vai suprir essa lacuna e que vai gerar as pesquisas e tecnologia para a geração de riquezas e para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, volta e meia, começa a discutir de novo, por exemplo, a questão da privatização da Embrapa, ou se entra mais recurso público, mais recurso privado, que é a solução. Ora, eu acho que a Tatiana estava em Brasília quando, aproximadamente no ano de 2009, o Sindicato Nacional realizou um seminário nacional em defesa também da pesquisa agropecuária, quando estavam, inclusive no governo democrático popular, com a conversa de dizer que tinha que mudar a figura jurídica, que tinha que entrar mais recurso privado, que isso, aquilo, que nós não somos contra, mas queriam modificar para que entrassem multinacionais e os interesses estratégicos e da soberania nacional do país poderiam estar correndo um risco. Contratamos a consultoria do Dr. Dalmo Dallari, um dos maiores juristas do país, que é respeitado no Supremo Tribunal Federal, dentro do governo, seja em qual ideologia for, e ele colocou num seminário, e foi toda a diretoria da Embrapa lá assistir esse seminário, e ao final desse seminário acabou-se a discussão sobre mudança da figura jurídica da Embrapa, sobre investimento, se estava bom ou estava ruim. Essa discussão foi enterrada com esse seminário nacional que o Sindicato Nacional fez quando tivemos a exposição do Dr. Dalmo Dallari, colocando a opinião dele, colocando os exemplos, né, a nível mundial de como ocorre, né, a pesquisa e nessa questão jurídica, né? Então, está de parabéns o Simpaf por essa luta, e como foi colocado aqui de manhã, né, nós temos que lutar como formiguinha, de manhã, de tarde e de noite, explicando para os nossos companheiros internamente na Embrapa, para a sociedade da Amazônia e a sociedade brasileira, da importância que são as empresas públicas de pesquisa agropecuária para a soberania alimentar, para a geração de riquezas, para a inclusão social e para o desenvolvimento sustentável. É isso. Obrigado, Idésio. Eu tenho mais duas perguntas aqui do público que eu vou passar.
uma questão, na realidade, é mais uma afirmação provocativa também do colega Iago Vandelli. A pesquisa libertadora e democrática colabora para que o mercado não seja o principal determinante dos sistemas agroalimentares. Tá? Então, deixo essa frase aqui do Iago Vandelli. O colega Milton Kanashiro apresenta também uma temática que eu acho que é muito importante a gente trazer para esse debate que está dentro da região amazônica. Né? A gente está na Regional Norte e a gente tem a Tatiana na parte oriental, tem o Idésio na parte ocidental, tem eu aqui na parte setentrional da Amazônia. A gente está acostumado com algumas discussões temáticas. E aí a gente tem grandes problemas ambientais para serem vencidos e eles estão se avolumando cada vez mais. A questão do desmatamento, principalmente nos últimos anos, a questão do fogo, traduzido em aumento de número de queimadas e, principalmente, aumento de incêndios florestais, áreas de florestas que estão sendo queimadas e que é um recurso natural que nós, enquanto país, estamos perdendo porque está simplesmente sendo queimado. E aí, nessas questões, o Milton traz exatamente também a questão de contribuição da Embrapa nessas públicas, aonde a conservação florestal entra como um elemento importante. E aí ele cita o manejo florestal, madeireiro e não madeireiro, creio eu aqui, e a política das concessões também, né? Então, queria provocá-los em relação a essas questões. Depois eu faço a questão final. Essa última pergunta, quando você começou a falar, falhou. Então, só posso pegou repetir. do meio, só o início. Não, eu falei da questão dessa dos do grandes Milton. problemas. Não, a do Milton. A pergunta específica na pergunta específica. A pergunta específica foi relacionada à questão da Embrapa na construção de políticas públicas para manejo florestal madeireiro e não madeireiro, visando conservação das florestas e o possível uso sobre concessões florestais. Ok. Posso começar, Idésio? Posso? Tá. Então, Iago, é muito bom ver a sua participação, o seu interesse desse tipo de gente que a gente está precisando, né? Então, eu acho que a Embrapa, na realidade, ela tem que trabalhar muito mais nas vertentes que não sejam apenas técnico-produtivas, né? Ela tem, mesmo na questão agroecológica, se a gente olhar o conjunto da ópera, né? Grande parte da ação dela agroecológica para a questão das transições ligadas à questão técnico-produtiva. E essa questão ligada ao mercado e a questão da circulação produtor-consumidor, né, na questão de circuitos curtos, coisas que foram tão evidentes nessa época da pandemia, ela, na realidade, a preocupação dela, os espaços de apresentação de propostas dela, eles surgiram mais recentemente e, com o advento das várias questões, alterações no sistema Embrapa de gestão, os caminhos da gente continuar essa escalada, eles estão aparecendo, mas eles não são tão evidentes quanto poderiam ser, né? Mas eu acho que é uma pauta fundamental, a gente está preocupado com essa questão, né? E eu acho muito importante você comentar. Quanto à pergunta do Milton, eu acho que realmente ele, na qualidade de presidente do portfólio de espécies florestais nativas, né? Eu acho que ele tem um papel extremamente importante nessa perspectiva, inclusive, e está fazendo isso, ele está participando de colegiados, está promovendo momentos importantes que trazem essa questão do manejo comunitário, todas essas coisas, e a questão das concessões pode ser também um item importante, né?
Eu acho que, por exemplo, na questão, na fase em que foi criado o Serviço Florestal Brasileiro, eu estava, na época, em Brasília, estava acompanhando bastante de perto na diretoria, eu estava na diretoria que, naquele momento, se ocupava da Amazônia, né? E eu tinha o hábito de participar ao máximo das reuniões, não apenas mandar assessor, né? Mas, na medida que eu tinha condição, eu participava, e participei de vários momentos na discussão das concessões, né? Então, eu não sei como é que está, nesse momento, o envolvimento dos segmentos da Embrapa, né? Assim, recebendo as demandas, né? Que naquele momento existiam todo o Ministério do Meio Ambiente com toda a força, o Serviço Florestal sendo criado, as políticas na Amazônia com força, né? Onde nós recebíamos, inclusive, demandas específicas de elaboração de trabalhos para orientar a formulação, a seleção, a questão da limitação provisória para a implantação de áreas de reserva, áreas de instrumentos que se prestariam para essas áreas de concessão. Eu não sei como é que está agora, mas eu acho que é uma questão de retomar de uma certa força e de uma forma incisiva essas questões do protagonismo da Embrapa em políticas públicas associadas à questão das concessões, assim como outras formas de manejo florestal visando a sustentabilidade. Com relação, vou começar pelo Milton, com relação às concessões florestais, é uma questão muito polêmica, né? Na Amazônia, concessão, vamos supor, quando se fala em concessão florestal de produtos madeireiros, né, de madeira. Geralmente não se fala em concessão de produtos florestais não madeireiros, a exemplo da castanha e do açaí, só para pegar dois produtos que são, digamos, dois produtos muito explorados na Amazônia e da qual depende um percentual muito grande de populações da floresta, populações extrativistas, né? Então, a Embrapa realiza, óbvio, muitas pesquisas na área de manejo florestal não madeireiro e até madeireiro, e tem uma série de tecnologias e de sistemas e de processos relacionados a isso. Óbvio que o conhecimento maior da biodiversidade e do seu manejo requer muito investimento de recursos, dado a quantidade da nossa biodiversidade e a quantidade de território, né? Então, lógico que isso só se resolve com um investimento maciço em ciência, tecnologia e inovação, né? Mas eu queria dizer que o modelo que está aí de concessão, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque concessão florestal, principalmente madeireira, o que nós temos visto são nas florestas nacionais e também alguns estados fazendo concessão em florestas estaduais, depois da exploração, o que há, às vezes, não há monitoramento, né, para completar o ciclo, vamos supor, madeireiro, de 20, 25, 30 anos, e as pessoas depois vão lá e começam a derrubar na área que foi tirada a madeira, né? Quer dizer, causando desflorestamento, causando degradação florestal. É contra a lei, totalmente ilegal. Por quê? Porque a construção florestal e o manejo florestal têm regras que são assinadas, que são compactuadas, né? No manejo florestal, assinado com o poder público federal e estadual, mas as pessoas, se não tiver as instituições para dar o aparato, né, no monitoramento disso, fica complicado, né? Então, é uma coisa que a gente vê. Com relação ao desmatamento e fogo, viu, Aaron? A pesquisa agropecuária, óbvio que ela, muitas vezes, ela não consegue, foge ao controle dela, porque as políticas de desenvolvimento, de ocupação do solo, né, a política, por exemplo, de avanço da pecuária e da produção de grãos, para ficar só em 2 produtos na Amazônia, é uma política de Estado e da iniciativa privada que não respeita, digamos assim, o solo, não respeita os recursos naturais, que é feito, como foi colocado aqui de manhã, à base da invasão de terras públicas, né, de grilagem, muitas vezes, e de desobediência total dos entes privados, ou seja, de vários produtores, e aí eu coloco grandes produtores, mas também pequenos produtores, quando não há, digamos, uma política, quando se desmantela esses órgãos de fiscalização e de controle,
né, eles se sentem à vontade, e logo que são incentivados pelos nossos principais mandatários do país, e até os governadores, para não dizer o mandatário maior do país, que incentiva as pessoas a invadir terras indígenas, a fazer garimpo, a queimar, a desobedecer, a não pagar multas. Então, a pessoa se sente muito à vontade para desmatar e para queimar. Essa é uma realidade que isso influencia psicologicamente, inclusive, o produtor rural. Ele diz, bom, se os caras que estão no poder político estão mandando, por que eu não vou fazer? Né? Então, essa questão de comando e controle, as políticas estão sendo desmanteladas, que a gente vê, que são coisas que fogem um pouco, digamos, da nossa atuação da Embrapa, porque nós geramos tecnologias e conhecimentos, mas não podemos abarcar tudo isso. Óbvio que está ligado. Às vezes, a relação da produção de tecnologia tem a ver com a expansão de certas atividades predatórias, o que não é o caso da Embrapa, no geral, né? Então, digamos assim, que óbvio que a geração de tecnologias tem a ver também com o uso e conservação sustentável dos recursos naturais, que é isso que a gente luta na Embrapa e que deve ser o norte, digamos assim, de atuação das prioridades de pesquisa, inclusive, que estão desenhadas na Embrapa. Né? Então, é isso. Idésio, a gente teve uma pergunta aqui no meio da Suênia Sibeli, colega que já trabalha aqui na Embrapa, comigo, inclusive, e a Sibeli faz uma provocação, acho que para que a gente aprofunde as três questões que estão colocadas aqui, em defesa da Embrapa: pública, democrática e inclusiva. E aí, para a resposta dessa questão, ou para as contribuições a essa questão, eu vou pedir para iniciar pelo Idésio, e depois Tatiana, e eu vou chamar o Mário também, vou convidar o Mário aqui para fazer parte também dessa resposta aqui. Tá bom? Vamos lá, Idésio. Ok. Então, eu vou dar um exemplo aqui, respondendo a Sibeli, de como eu vejo isso. Por exemplo, cerca de 0,63% do que se gasta em pesquisa é o percentual que se paga com dívida pública. Quer dizer, o que se paga da dívida pública significa 0,63% da aplicação em ciência, tecnologia e inovação. Então, aí você vê que é uma questão de prioridade política, né? Uma questão estratégica a nível de investimento, e é uma questão, por exemplo, a questão do estímulo aos profissionais qualificados, né? Qual é o estímulo que você tem para produzir se você não tem condições de produzir, né? Então, nós temos que berrar. Não há outra forma a não ser a gente se mobilizar, né? Se articular politicamente a nível de Congresso, a nível de outras instituições e com, digamos assim, o conjunto das instituições do povo brasileiro, os sindicatos, as associações, o povo mobilizado. Não há outra forma de a gente se organizar e dizer da importância, porque a importância do retorno para a sociedade, da ciência, tecnologia e inovação, ou seja, da pesquisa e desenvolvimento da agricultura, nós temos elementos de sobra, né? Então, essa resistência, essa organização, mobilização, né, temos que ter esperança na construção ou reconstrução desse projeto nacional de nação, porque nós não estamos fora desse barco, né? Então, essa campanha nacional de defesa das empresas e serviços públicos, né, os atos e eventos nacionais que tem aí no sindicato, na luta pela soberania nacional, em defesa do povo brasileiro, não só da ciência e tecnologia, nós temos que fazer, né? Então, aí estamos defendendo, na realidade, se falam que os trabalhadores da Embrapa e o Simpaf, às vezes, são vozes dissonantes dos rumos que estão tomando as orientações ou do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, por exemplo. E se essas vozes são maioria dentro da nossa empresa, então nós temos que reavaliar realmente se nós, que somos maioria, somos o problema, ou se nós podemos ser parte da solução desses problemas para superar essas dificuldades que nós enxergamos
né? Isso é possível por meio de participação coletiva e força de ação, engajamento político de todos nós nesse momento que eu digo até conturbado em que vive a Embrapa e o país. Nós temos que colocar isso. Essa é uma realidade que está aí no nosso olho. Nós não podemos ser negacionistas como várias pessoas aí, como colocou Nilson Gabas, lá do Museu Emílio Goeldi, pela manhã. Então, nós temos que lutar pelos direitos humanos, pelos valores da democracia, da liberdade e da justiça social, né? Então, nesse ambiente que nós temos que tornar ele virtuoso, né? Dentro, porque, por exemplo, as mudanças climáticas globais, etc., são coisas que estão aí. O fogo, as queimadas são coisas que estão aí, o pessoal nega, né? Então, nós temos que combater com argumentos, né? Mostrar força, esclarecer e organizar a base nossa da Embrapa. Não podemos se acovardar, nem nos silenciar nesse momento. Temos que dar um passo à frente, né? Nesse momento difícil, mostrar força para superar essa diversidade. É por isso que nós lutamos e só assim nós podemos vencer, né? E para encerrar essa coisa aí, você colocou, Sibeli, colocar o seguinte, que nós sentimos, né, que nós vivemos num ambiente de muita exceção no Brasil, e a quem interessa, a gente pergunta, esse regime de autoritarismo, né, de sucatamento, de entrega, de privatização da nossa instituição de pesquisa agropecuária nacional. Com certeza, esse não é o caminho buscado pelos trabalhadores da Embrapa. E nós demonstramos que tivemos sempre a capacidade de nos organizar, como disse a Tatiana, quando tínhamos a associação que defendia nós na década de 80 e criamos o sindicato, que era um instrumento mais recomendável para defender os nossos interesses, né? E para lutar pela Embrapa Pública, quando ela foi ameaçada em várias oportunidades. E não é agora que nós vamos recuar, né? Então, nós temos que defender uma empresa pública de qualidade, né, que gere tecnologia e inovação para o conjunto da agricultura brasileira, para que ela possa, né, gerar riqueza e garantir a produção de alimentos e matérias-primas essenciais para o povo brasileiro e para o desenvolvimento sustentável do país. Então, essa é a nossa luta do dia a dia. E o Simpaf, com certeza, é a nossa principal ferramenta de organização dos trabalhadores. Ok, vamos a isso. A questão da pública, a Embrapa como ente público, né? Em primeiro lugar, existe uma série de questões, principalmente ligadas a segmentos de agricultura familiar, povos indígenas, comunidades tradicionais, e grande parte mesmo do agronegócio, que a pesquisa, se não for pública, não vai ser realizada. Então, grande parte da alimentação do país ela provém desses segmentos, né? Ou seja, se eu não tiver uma empresa pública para tratar desses assuntos, eu não vou ter eu vou perder a capacidade de produzir e vou ficar mais dependente de mercados exteriores, como a gente está sentindo agora nesse momento, por outras questões, mas como um exemplo. A outra questão da pública, ela está em termos do que eu comentei, dos riscos que a gente está correndo de ser apropriada com uma instituição pública que está pagando o nosso serviço, mas que está sendo utilizada para fins terceiros, de grupos que, às vezes, nem se sabem quais as intenções dos projetos de pesquisa. Ou seja, você está se apropriando de uma equipe que está sendo paga com dinheiro público, né? Que é outra questão que anos atrás a gente nem podia imaginar existir. A questão democrática é justamente a gente fortemente considerar os nossos usuários sem fronteira, né? Não nos atermos a um segmento, a uma região, ou procurarmos formas de tratar e ter espaços na nossa programação, não tolher áreas fundamentais na nossa programação, por exemplo, a área social fundamental, para nós entendermos e contribuirmos para vários segmentos, né? Então, e a questão inclusiva também dessa forma, né? Existe um mote que eu uso para poder resistir a tantos anos da Embrapa, quando aperta o cinto, né? Que é justamente que eu tenho direito. Eu e a população brasileira temos direito a uma Embrapa que seja pública, justamente democrática e inclusiva. Nós temos direito, né, como população,
E a Embrapa foi criada justamente como uma parte de um patrimônio, uma construção, para cobrir um papel fundamental, né? E nós temos direito a isso, não é um direito só de um segmento. Né? Deixa eu chamar o Mário agora. Mário, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. Muito objetivamente, muitas questões, né, foram colocadas pela Tatiana e pelo Idésio, mas farei, então, algumas reflexões. Aqui, no meu modo de ver, no nosso modo de ver do SIMPAF, o público e democrático, inclusive, há uma transversalidade, né? Não há exatamente uma separação mecânica sobre esses três conceitos, mas, nós, como foi falado, nós podemos detalhar algumas coisas, né, em relação a esses três fundamentos, digamos assim. O público, porque não há, como já foi falado, nenhum país do mundo que não pense em projeto de nação e tenha pesquisa agropecuária como estratégia de desenvolvimento. Então, não é possível que uma empresa privada que visa absolutamente apenas o lucro vá desenvolver pesquisas para um projeto estratégico de nação. Então, essa, para mim, é a questão fundamental, que tem a ver com a soberania nacional, tem a ver com a soberania alimentar e também com a segurança alimentar, tem a ver com questões ambientais, né? As empresas privadas não vão fazer pesquisa visando a preservação ambiental, o equilíbrio ambiental, processos dinâmicos, integrados, não farão essas pesquisas. Políticas públicas, a Embrapa tem feito um trabalho, né, de alguma forma, já há algum tempo, em épocas mais ou menos, como a própria falou aqui a Tatiana, tendo a ver com o momento, né, mas tem contribuído para o subsídio das políticas públicas. Essas questões e desenvolvimento local, regional. Com relação à democrática, também já foi falado, não é possível um país que não tenha democracia. Então, se não há democracia política, não há democracia social, não há desenvolvimento integrado e equilibrado e não há diminuição das desigualdades sociais. Então, essa premissa tem a ver com o país, com as próprias empresas públicas, com a democratização do processo de acesso à ciência e tecnologia por todos os segmentos e tem a ver com a própria democratização das empresas. Pela manhã nós falávamos alguma coisa nesse sentido. A Embrapa tem a sua relevância, isso é inegável, teve altos e baixos ao longo da sua história, mas, de uma certa maneira, ela sempre teve um viés bastante verticalizado, bastante, eu diria até, autoritário. E, nesse momento, refletindo o que acontece no país, ela passou a ser mais burocratizada, mais controladora, mais hostil às liberdades internas, ao ambiente de criação e de inovação. Então, se você tem uma empresa que não é democrática nas suas relações internas, dificilmente a pesquisa irá avançar de uma maneira também democrática. E, inclusive, também, da mesma forma como aqui também já foi colocado, a empresa Embrapa hoje atua fundamentalmente para o grande negócio agrícola, para o agronegócio agrícola, que tem a sua relevância, evidentemente, tem vários problemas, como também já foi falado aqui pela manhã e agora, e se nós pensamos em um país menos desigual e mais justo, nós precisamos, de fato, incluir os 4,4 milhões de agricultores familiares e tradicionais nessa pauta de pesquisa e de desenvolvimento integrado. Então, é esse o tripé da nossa campanha. Agradeço, Mário. Nesse momento, dentro da nossa programação, a parte de questões do público, ela foi realizada. Eu acho que foi bem debatida. Eu agradeço, em nome dos organizadores do SIMPAF, a participação da Tatiana e do Idésio, com suas excelentes contribuições, trouxeram uma riqueza grande aí para o debate. E passo a palavra ao Mário para que dê continuidade às palavras aí digamos assim, de integração dessa parte da tarde aqui para a gente. Ok, obrigado, Arão.
Bom, antes de mais nada, eu gostaria aqui, em nome da diretoria do SIMPARF, da diretoria de Ciência e Tecnologia, parabenizar, né, o IDESB e a Tatiana, posso chamá-la de companheiras e companheiros, acredito, pelas grandes contribuições que deu, que tem dado ao longo da pesquisa agropecuária pública, ao longo do trabalho da própria Embrapa e contribuindo com um país mais justo, menos desigual e excelentes contribuições que deram nesse momento, nessa mesa. Então, agradecendo já e parabenizando pela intervenção. Eu vou ser bastante rápido, né, sobre algumas ponderações, destacando algumas questões. Em relação à fala da companheira Tatiana, eu queria destacar um aspecto que ela levantou, ela fez um histórico muito interessante, né, anterior, inclusive, à própria fundação da Embrapa, no Instituto IAN, depois da fundação da Embrapa, no período da ditadura, e importante, primeiro, sobre a ingerência internacional externa, sobre a nossa soberania, especificamente dos Estados Unidos em relação à Embrapa, né? Isso aconteceu, e sobre a própria tentativa, né, de quase que distinguir a Embrapa e ter uma atuação aqui dentro do nosso país, e a ingerência e a subserviência, digamos assim, que tinham os militares com relação a esse cenário. Então, foi um cenário bastante difícil, a Embrapa teve alguns avanços, mas trabalhou mais na lógica dos pacotes tecnológicos de uma empresa também seguindo, né, o país bastante autoritário. Com relação ao período de 88 a 2000, queria destacar, como muito bem falou a Tatiana, o período da redemocratização do país. Nós tivemos a Constituição de 88, que foi um grande avanço, até hoje foi um grande avanço, para o nosso país, e com ela foi possibilitada a fundação do SIMPARF, em 1990. Né? Então, é um momento importante. Muitas pessoas mais novas da empresa não passaram por esse período e não entendem, muitas vezes não reconhecem a importância do SIMPARF na luta por uma empresa, né, mais democrática ou menos autoritária e pelos direitos dos trabalhadores, né, que nós conquistamos com muita luta ao longo desse período. Destacar o período de 2000 a 2016. Nos parece, e tenho certeza, que foi o período mais profícuo da pesquisa da ciência e tecnologia no Brasil e da pesquisa agropecuária. Mais uma vez, não por acaso, esse processo teve a ver com o governo mais democrático. O governo democrático, alguns consideram que foi um período de governo democrático popular, né? Então, nesse período, a empresa avançou em conquistas de infraestrutura, em conquistas democráticas, em políticas públicas, avança no marco referencial em agroecologia, muito bem lembrado pela Tatiana, que foi um grande avanço extraordinário, que a Embrapa deu um passo relevante nesse cenário. E, por outro lado, 2016 a 2020, um retrocesso, né? Um retrocesso não coincidentemente, mais uma vez, por um governo, a partir de um golpe que aconteceu, o governo passa a não investir, passa a desmobilizar o Estado público brasileiro e desqualificando as instituições públicas. Muito bem. E aí, no cenário atual, que é esse momento de muita interrogação, muita dúvida, de destruição do que é público, de corte de recursos, de corte de orçamento, de perseguição democrática. Então, esse cenário, né, de quebra da agenda ambiental, de destruição dos recursos naturais. Então, nós precisamos, de fato, nesse momento, e aí as ameaças, né, de extinção de unidades, de fusão de unidades, demissão de trabalhadores. Então, essa luta coletiva ela precisa ser intensificada, e esses pontos que eu destacaria na fala da Tatiana. O IDESB abordou de maneira bastante interessante a importância da empresa, da Embrapa, para a sociedade ao longo desses anos, e por que investir em ciência e tecnologia. Há uma relação direta entre desenvolvimento, entre PIB, ciência e tecnologia, entre pesquisa e soberania alimentar, né? Entre aumento da balança comercial. Então, há toda entre melhoria de acesso à renda, à distribuição de riqueza. Então, o IDESB coloca muito bem essa questão, inclusive mostrando que houve um aumento da produção científica, né, dos indicadores e artigos durante esse período. Muito bem. E, de uma certa forma,
ele colocou que o modelo neoliberal não dá respostas, né? Não tem interesse em investir em pesquisa pública, e daí a importância da necessidade da luta pela permanência da empresa pública, da Embrapa pública, da pesquisa pública, tendo em vista a necessidade da soberania e segurança alimentar. Aí o IDESB finaliza com os desafios, né? Quais os desafios da Embrapa nesse momento? Um deles, como ele falou, é trabalhar por uma matriz de pesquisa mais diversificada, por uma matriz de pesquisa que inclua mais a agroecologia, porque naquele momento, em 2006, nós demos um passo à frente e agora demos 3 passos atrás. A agroecologia na Embrapa praticamente está quase extinta, exceção de alguns grupos de pesquisa que trabalham contra a corrente, contra a maré e contra o apoio. Trabalhar em tecnologias para a agricultura familiar, para o aumento da agrobiodiversidade, valorizar, queria destacar essa questão que o IDESB muito bem colocou, como um sindicato simpático de trabalhadores e trabalhadoras, nós precisamos valorizar e destacar a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras para o avanço da empresa e da pesquisa agropecuária. Sem os trabalhadores não há ciência, não há pesquisa. A pesquisa não é prédio, laboratório, máquinas, né, e aparelhos. Sem o ser humano, sem a disposição, sem o comprometimento dos trabalhadores, não há ciência, não há desenvolvimento e não há distribuição de riqueza e renda. E aí ele finaliza a necessidade de articular a nossa campanha com outros segmentos, né, de uma maneira mais ampla, e ele fala em união, ação e resistência, que é inclusive o lema da nossa acordo coletivo. E, finalizando, a necessidade, então, da permanência da luta pela Embrapa pública, que tenhamos uma política de Estado e não uma política de governo que invista de maneira adequada em recursos públicos, para que nós tenhamos soberania nacional, soberania alimentar, tenhamos autonomia, tenhamos independência, trabalhemos mais para os segmentos que precisam de uma pesquisa agropecuária pública, valorizemos as questões ambientais e a nossa soberania alimentar. Eram essas as minhas colocações, as minhas reflexões, e mais uma vez agradeço também ao companheiro Aron, e mais uma vez a Tatiana e o IDESB pela brilhante exposição. Muito obrigado, Mário. Eu queria passar a palavra 2 minutinhos para o IDESB, 2 minutinhos para a Tatiana, para que eles possam fazer a sua contribuição final para encerrar. Bom, vou começar por aqui, que eu estou vendo a Tatiana demorando. Agradecer, como eu disse no começo, ao convite do Simpaf para essa exposição sobre os rumos da pesquisa agropecuária e da Embrapa, a importância da Embrapa nesse cenário da agricultura brasileira, nesse momento que nós vivemos, né? E colocar que somente a mobilização dos trabalhadores, somente um debate qualificado, democrático, aberto, que vai possibilitar de nós mantermos a nossa empresa, uma empresa pública de qualidade, inclusiva, né, e uma empresa que consiga dar resposta ao conjunto, né, dos trabalhadores, principalmente relacionado à agricultura, mas também a esse novo mundo rural, que hoje é um mundo, digamos assim, de multifuncionalidades, né, em que nós estamos envolvidos, e dizer que somente a luta, somente a organização dos trabalhadores, somente o diálogo, somente a participação, com isso será possível avançar, articulado com os demais setores, seja a nível do parlamento, seja a nível da sociedade em geral. Queremos dizer que nós estamos sempre à disposição, enquanto trabalhadores, para auxiliar naquilo que for possível nas demandas dos trabalhadores do sindicato, e para que nós pudemos fortalecer a Embrapa enquanto uma empresa pública, democrática, né, e de qualidade para todos os trabalhadores e para o conjunto da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Tatiana. Ok. Em nome de você, Mário, eu gostaria de agradecer o Simpaf, né, pela oportunidade. Eu acho que sempre é bom para cada um de nós ter uma oportunidade de ter uma reflexão, né? Eu acho que cada convite desse traz um vale a pena continuar, né? Eu estou com 71 anos, estava no PDI,
achei que tinha, enquanto houver causas importantes para participar, não adianta sair, né? E eu acho que esse tipo de pauta é fundamental, né? Eu acho o seguinte, que qualquer modificação, qualquer avanço que a gente vai conseguir, vai ter que ser pela mobilização do segmento, né? E não eles isolados, ou seja, através dos sindicatos, as suas plataformas, né? As plataformas dos sindicatos, a CUT, os outros, né? Então, eu acho que mais do que nunca a lógica que diferencia o sindicato de uma associação, de um segmento só da empresa, digamos, que tem uma preocupação mais com a questão técnico-científica e não com a questão dos empregados, eu acho que esse momento tem realçado a importância de instituições dessa natureza, né, para fazer face ao momento e para fazer face ao papel que o sindicato tem para a empresa, como eu já comentei antes, né? Isso daí, pode contar comigo enquanto houver, enquanto a minha tocha olímpica aguentar. Prezados, eu queria agradecer mais uma vez, em nome do Simpaf, pelo convite para essa mesa redonda, que foi excelente, de alto nível, e quero convidar, também em nome do Simpaf, para a Conferência Virtual Nordeste, que vai ser a próxima a ser realizada, vai ser no dia 16 de outubro, aqui por esse mesmo canal, tá bom? Então, estão todos convidados, convençam outros a participarem, porque eu acho que todo mundo sai ganhando com essa reflexão abordada pelos colegas, né? E é a partir disso que a gente vai manter uma mobilização em prol da Embrapa, tá bom? Então, fica o convite feito, agradeço Tatiana, Idésio e Mário, e considero por encerrada aqui essa mesa redonda da nossa conferência. Maravilha. Um grande abraço a todos e firmes na luta. Um abraço e muito obrigado por todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.